Aceita aí, então. Não apareceu, não. Apareceu sim, né, pessoal? Estamos ao vivo, com mais um estudo Leon Denis Fala aos Jovens, do livro do Adeilson Salles. Hoje nós estamos com Pedro Veloso, de Ribeirão. Olá, pessoal. Bruna, do Departamento de Mocidades aqui da USE. Pedro, você quer se apresentar para o pessoal saber de onde você veio? Por que a gente está te chamando aqui? Como que a gente te achou? Bom, eu sou nascido em Mirassol, São Paulo, para quem vocês aí de Rio Preto devem conhecer muito bem. Vivi 30 anos em São José do Rio Preto, toda a minha família é daí, e hoje eu moro em Ribeirão Preto. Há 5 anos eu moro aqui, porém, eu imagino que ninguém deve me conhecer dessa época de mocidade, me conhece assim, mas pessoal mais antigo de mocidade que eu atuei, lembraria de mim. E é isso, eu estou aqui em Ribeirão, mas eu trabalho viajando, então eu sou, bem dizer, do mundo. Eu não posso nem dizer que eu sou de Ribeirão. E aí o Pedro faz lives também sobre o espiritismo, né, Pedro? É sempre convidado para fazer, faz evangelho no lar, viu, pessoal? Olha que bacana. Sim, eu transformei o meu evangelho no lar aos domingos, eu transformei em live. Como eu fico aqui sozinho fazendo, a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Mas eu transformei esse evangelho no lar em uma live todos os domingos às 8h30 da noite. Meu Instagram agora eu deixei ele como público, né? Porque tiveram pessoas que mandaram mensagem para mim que tentaram assistir, mas como era privado, não conseguiu acessar. Já então, fala seu Instagram aí, pro pessoal já acompanhar, aproveita. É Pedro_M Júnior. Eu vou digitar aqui nos comentários, no chat, que aí fica mais fácil para vocês acessarem. Eu vou falar um pouco mais lento enquanto estou digitando, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas e aí tá a Bruna pode se apresentar. Ninguém conhece, né? Mas acho que não, né? Mas vai que não, né? Assim, mas de repente alguém aí. Bom, mas vamos lá, eu sou a Bruna, né? Sou daqui de Rio Preto, faço parte hoje do departamento de mocidades aqui. E sou praticamente uma primeira dama, né? Porque eu sou casada com o Luca, que é o diretor, eu tirando sarro. E sou evangelizadora do Francisco de Assis, já há 10 anos de mocidade. E aí, atuante com os jovens já há um tempinho. Muito bem. Olha, pessoal, então, como de costume, né, para toda atividade a gente faz a prece inicial. Então, a gente vai fazer a prece inicial para já começar o nosso tema, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pedir a presença da espiritualidade amiga, para que nós possamos sintonizar os nossos corações e a nossa mente com a espiritualidade maior. Ela nos envolva nessa noite, para que possamos estar abertos a todas as instruções, para que o Evangelho do Senhor possa ser internalizado por nós, para que possamos levar conosco o aprendizado necessário para a nossa vida. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, e que possamos cada vez mais termos mais oportunidades como essa. Obrigada, Senhor. Fique conosco, hoje e por todo sempre. Assim seja. Isso aí, pessoal. Vamos dar início, então. O tema de hoje é mais um capítulo do Leon Denis Fala aos Jovens, esse livro do Adeilson Salles, e o capítulo é Roteiro de Deus. Pedro, o que você achou desse capítulo aí? A primeira frase que eu li, né, desse texto, toda viagem precisa de um roteiro e nossa viagem pelo mundo não é diferente, eu não sei quem estava lá em 2018, mas eu lembrei da Comenesp de 2018, que dizia, sua mala já está pronta? Em Franca? Legal. Isso, de Franca. E, bom, como eu até comentei com vocês agora há pouco, que o tema relacionamentos num contexto geral tem sido muito, se aproximado muito a mim.
eu sou conhecido aqui, vou falar um pouquinho de mim e falar um pouco do tema também. Eu sou conhecido aqui em Ribeirão Preto como Fábio Júnior, pelos meus amigos, porque eu casei demais, né? Umas 15 vezes, mas não foi tudo isso. Então, eu sou um bom exemplo de como não fazer. Então, enfim, mas aí eu comecei, eu lendo esse capítulo, né, pensando na encarnação como uma viagem, como tendo um roteiro, como relacionamentos de uma forma geral, né, o capítulo aborda o relacionamento com pais, com irmãos, de forma geral. E no próprio livro Céu e Inferno fala da lei de sociedade, que a gente precisa do próximo para evoluir, para crescer juntos, né? E colocando no meu exemplo de vida, né, pensando em mim mesmo, sendo egoísta a esse ponto, não, brincando, não é sendo egoísmo isso, não. Mas, desde quando a gente nasce, a gente já tem que seguir esse roteiro. Porque seguir o roteiro de viagem, da convivência com os nossos familiares, aprendendo a respeitá-los, aceitá-los e ajudando-os a evoluir, é você chegar na vida adulta e conseguir ter bons relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. Então, eu lendo esse capítulo, eu pensei, nossa, eu tinha que ter lido isso quando era criança. Mas quando a gente é criança, a nossa percepção é bem diferente, né? Quem dera fosse se todo mundo tivesse a oportunidade de ter evangelização desde cedo, né? Eu não tive essa oportunidade, mas é muito importante essa parte de, poxa, a gente precisava saber e ter esse roteiro desde quando a gente nasce. É claro que fica, né? A gente tem no nosso planejamento, a gente tem no nosso inconsciente, né? A gente traz no nosso inconsciente. Então, a gente já vem com os nossos, assim, ouvindo lá a espiritualidade, tentando nos encaminhar, né? Mas se a gente pudesse passar por esse momento da evangelização para ser cada vez mais estreito esse roteiro, né? Para conseguir seguir cada vez certinho esse caminho. Mas também não é todo mundo que passa pela evangelização que segue, né? Vai de indivíduo para indivíduo. O que eu acho legal essa questão da evangelização é isso, porque as crianças que não frequentam evangelização, elas têm uma ideia muito limitada do que é o amor. Amor é amor a pai e mãe, né? Assim, não consegue, às vezes, ter essa percepção de que o amor vai muito além do amor familiar, né? Que até o que tanto o Leon Denis quanto a Adeilson fala nesse capítulo, a grandiosidade do amor, a tudo, né? Que o amor se estende a várias coisas. No capítulo que esse capítulo ele tirou da parte 3, né? Do problema do ser e do destino. Sim. Aí, assim, tem logo no comecinho que chama o amor, o capítulo, né? Eu até achei legal que ele fala uma parte que eu vou só ler, que ele fala assim, o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, raios refratados do amor divino que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. Né? Então, a gente acaba tendo... tá. E capítulo que o Adeilson tirou esse trecho, né? Então, eu achei muito legal ele falando isso, porque realmente a criança tem essa visão limitada de que o amor é pai e mãe, e a gente cresce e expande um pouquinho mais esse raio do que a gente entende, né? De doação do nosso amor. Então, o bom da evangelização, da gente ter esse conhecimento da doutrina espírita, é que a gente entende isso, que o amor tem tudo, né? O amor é realmente o que a gente mais espalha, é o amor, e é o que está perto, tanto familiar, com amigos, como ele falou, ele trabalha a questão até, né, de patriotismo, de tudo, né? O amor envolve tudo. Não só o relacionamento, como o próprio Pedro falou, né? É muito mais abrangente.
Para não esquecer nos detalhes, né? Se a gente pudesse distribuir amor em cada gesto que a gente fizesse, com cada pessoa que a gente encontrasse, com cada ser que nós encontrássemos, né? A gente precisaria transbordar o amor, né? É isso que Jesus era assim, né? Jesus Sim, era por amor. eu achei interessante que a Jess falou de evangelização, que a gente tem acesso à evangelização, tal, nem todos tiveram. Aí eu fico pensando na responsabilidade, eu hoje sou pai, né? Mas eu fico pensando nessa responsabilidade, porque quem são os primeiros evangelizadores dos filhos, né? Quem são os primeiros exemplos? Quem que vê, quando a criança tem lá os seus 5, 6 anos, o que você quer ser quando quer ser? Ah, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Porque somos os primeiros evangelizadores dos nossos filhos. E hoje a gente tendo esse conhecimento da evangelização, a gente começa a entender como nossos pais nos tratavam, por que eles nos tratavam daquele jeito. Porque eles estavam ali, às vezes eles não tinham esse conhecimento, mas eles estavam com o nosso roteiro na mão. Sim. Eles assinaram o roteiro, né? A gente apresentou o roteiro, eles assinaram embaixo. Não, eu estou assinando embaixo. Vou te ajudar. E o mais legal é que eles estão com o roteiro na mão, só que tanto nós antes de nascer e antes deles, e eles antes de nos receber, recebe o roteiro. Só que a hora que a gente nasce, a gente não decorou a fala. Verdade. Aí começa o teatro da vida, né? Sem saber a fala, sem saber as deixas. E aí o que entra o amor? É o amor que vai fazer esse entendimento das deixas, o entendimento das falas. Muito bem. É o amor e o evangelho, né? É tanto amor que tem vários roteiros, né? E que nem falou, o roteiro de Deus, que é o que ele fala isso, né? Que o Adeilson quis dizer. Ele até fala aqui, né, que toda viagem precisa de um roteiro, e em nossa viagem pelo mundo não é diferente, ou seja, a gente espírita sabe que existe um planejamento reencarnatório, e esse planejamento é feito para o nosso bem, para a gente tentar aproveitar ao máximo durante a nossa reencarnação, dentro das nossas potencialidades, do que a gente precisa melhorar, das pessoas nas quais a gente precisa conviver para poder aprender a não ter mais raiva, rancor, né? E aí vem justamente essas pessoas na nossa família, que é para a gente poder aprender a entender melhor, conviver, tirar esses sentimentos ruins e criar os laços de amor. Então eu vejo até assim, na hora que eu li, o bom da Deus é isso, ele faz a gente imaginar umas cenas muito engraçadas. Eu já imaginei lá Deus, eu pensei assim, é um checklist, né? A gente vai reencarnar, no planejamento reencarnatório tá lá, fazendo as listinhas de coisas que a gente precisa fazer, mas não é para cobrar a gente do que a gente precisa melhorar, é por amor, do que eles acham que a gente tem capacidade de aprender, de melhorar, né, de vencer nessa reencarnação. Então, realmente, eles estão apostando na gente, por amor, por acreditar, e não porque, nossa, né, minha vida é difícil, porque tem um monte de coisa que acontece que é provação. Não, gente, a provação é justamente porque a espiritualidade, né, Deus acredita que a gente é capaz de passar por ela, senão a gente não ia estar passando, né, se a gente não fosse capaz, né. Exatamente. Mas é igual vocês dois falaram mesmo, né, a gente nasce, o roteiro tá lá no nosso inconsciente, porque a gente assinou, nossos pais assinaram para ajudar a gente, né, e aí quando a gente tenta sair, porque a gente, como o Pedro falou, a gente não tem tudo decor, né, a gente as nossas falas não estão decor, mas a gente tenta seguir, e quando a gente começa a sair muito fora, quem é que fica lá por trás falando? Os nossos pais. Nossos pais que falam no fundinho do palco pra gente, né? Não, é assim, mas tem hora que a gente quer improvisar, né? A gente quer improvisar, meter os pés pelas mãos, e aí começa a nossa vida a sair fora do roteiro, né? A gente precisa retomar, ouvir mais, né? E aí, para a gente conseguir caminhar, né? Sempre o que a gente vai ouvir é alguém falando, principalmente nossos pais, vão estar falando com amor, né? Por mais que a gente não concorde, eles estarão falando por meio do amor, né? Sim, e o interessante é que a grande provação disso é o que o capítulo fala, né? Porque você vem
e logo no começo da vida você tem desavenças com seu pai, ou com sua mãe, ou com seus irmãos. Imagina se a gente, lá, aquele checklist antes de reencarnar. Bom, eu tenho esse problema com meu pai, eu tenho esse problema com minha irmã, eu tenho problema com essa pessoa, ela vai vir como minha tia, beleza, então eu tenho essas pessoas aqui que eu tenho que chegar lá na Terra, eu tenho que agir bem com essas pessoas que eu tive essas desavenças com elas no passado, não, beleza, espiritualidade, beleza, mentores, eu vou lá, é isso que eu quero. Imagina se a gente chegasse aqui, lembrando de tudo, ia ser tudo um teatro. A gente não ia estar botando à prova o nosso amor mesmo, não ia estar mostrando que realmente a gente se resignou, que a gente está querendo evoluir, que a gente está botando em evolução. Isso é tudo um teatro mesmo. Opa, peraí, eu sou irmão da Jéssica nessa encarnação, ela me matou na encarnação passada, né? Então, eu não vou fazer nada com ela porque eu tenho que perdoá-la. Mas é um perdão falso, porque eu sei que você me matou na encarnação passada, então eu vou ficar aqui, ó. Jéssica, você é minha irmã querida. E desenvolve o amor verdadeiro. Não desenvolve o amor verdadeiro. Aí vem a justiça divina, coloca o véu do esquecimento na gente e fala, não, agora vocês vão viver de verdade. Aí começa a aparecer as desavenças, por quê? Porque você, em outras encarnações, vocês tinham essas desavenças. Elas naturalmente vão transcender e vocês não sabem o porquê. A gente não sabe o porquê, né? Ele coloca isso mesmo, já tá indo tudo bem, né? Aí, de repente, você começa a sentir aquilo pelo seu irmão ou por um seu familiar, e você fica com vergonha até de falar, como, gente? Eu tô sentindo essa repulsa por esse familiar meu. Faz parte da minha família, eu preciso amar. Por que eu tô sentindo isso, né, pra essa pessoa? Que eu deveria estar amando, né? Antes a gente perguntasse isso, né? Já chega batendo direto. A gente nem se pergunta, nossa, por que eu odeio tanto certa pessoa? Devo amá-la? Não posso. Geralmente não é muito assim. Exatamente. Já vive em pé de guerra, já, né? Mas, sim, graças a Deus, tem o Espiritismo aí, gente, para nos explicar, para a gente compreender essa doutrina esclarecedora, né? E que a gente tem grande oportunidade e que só temos a agradecer por termos o esclarecimento, né? De sabermos o porquê, né? E aí, a partir disso, começar a trabalhar o sentimento, né? Sim, você quer falar, Paulo? Eu quero. Então, assim, a gente pode amar, além das pessoas, nossos familiares, nossos amigos, assim, a gente também tem que amar os animais, né? Sim, os animais, as plantas. Todos os seres. Todos os seres que existem nesse planetinha aqui. E no universo também. É o que eu falo para meus alunos, isso, a gente vive todo mundo dentro de uma casa, que é o nosso planeta Terra, né? A gente tem que tratar todo mundo bem. Todos os seres que estão aqui no nosso planeta é a nossa casa, eles estão convivendo conosco. Por que a gente vai maltratar? Né? Nós todos aqui estamos vendo como se fosse da mesma família, como se nós tivéssemos, eu falo assim para as crianças, como se a gente estivesse tudo na mesma casa. Né? Então a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente não pode sujar, né? E gente. É um Big Brother e Deus tá vendo, né? Se a gente tá tratando bem os amiguinhos ou não, né? Você sai, você fica, você sai, você fica. Então. Toda semana a gente tá ali, né? Tá lá na prova para ver quem vai pro paredão. A gente tem que tratar bem. E uma coisa que a Jéssica tava falando de família, eu lembro sempre que eu sempre ouvi isso, né? A gente aprende aquela famosa frase, a gente aprende pelo amor ou pela dor. E Deus sempre dá a primeira oportunidade do amor. A oportunidade do amor é aquela hora que o pai e a mãe, a gente vai fazer alguma coisa, né? E o pai ou a mãe vem e fala, não faz isso, não vai dar certo. Aí a gente, né, já fala assim, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, vou, não sei o quê. Aí vai. Aí a gente escolhe a dor. Aí quebra a cara, dá errado. Aí o pior de tudo é chegar e ouvir. A dor maior não é nem ter dado errado. A dor maior é ouvir o pai e a mãe falar aquela famosa frase, eu te avisei. Eu avisei. O eu te avisei dói mais do que tudo que deu errado que a gente aprontou, né? Mas isso que eu acho legal, sempre, a gente tem que entender isso, que Deus sempre dá a oportunidade do amor primeiro. A gente que não sabe enxergar. E a gente, infelizmente, não aproveita a oportunidade pelo amor,
vai pela dor e muitas vezes nem pela dor a gente ainda não aprende, né? E aí quer botar a culpa em Deus, quer botar a culpa em tudo, né? Aí se revolta com religião, com tudo, e muitas vezes foi nós mesmos que criamos isso, né? Essa situação que a gente está nesse momento. Então, o amor, a gente está cercado de amor o tempo inteiro por tudo que nos cerca. A gente tem que aprender sempre a ver pelo lado positivo, pelo lado do amor. Uhum. Essa é a maior dificuldade de ser humano, eu acho. Uma coisa interessante que é assim como, às vezes eu uso o centro espírita para falar sobre isso, mas é fácil a gente ser espírita na casa espírita. Lá é um ambiente de amor, todo mundo abraça, todo mundo é feliz. Assim como na nossa vida, é mais fácil a gente amar fora de casa. É mais fácil a gente amar pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que vão na mocidade, que participam da live. É mais difícil a gente amar quem mora com a gente, por exemplo, porque é quem realmente nos conhece. É quem realmente vê o que a gente faz no nosso dia a dia. Aí, começou a ficar tão complicado que aí Deus vem e joga uma pandemiazinha, joga uma gripezinha aqui no planeta. Deixa eu ajudar um pouquinho esse pessoal a se amar mais. Aí faz todo mundo ficar em casa com seus familiares, que é quem não tem facilidade de conviver, faz todo mundo ficar ali juntinho. Agora vocês vão exercitar, nem que for na marra, que é a dor que a Bruna falou. Vão pela dor, vão ficar em casa juntos, para poder aprender a conviver, para poder sanar, nem que for um pouco, essas divergências. E como fazer para aproximar isso, né? Eu acho muito importante, principalmente depois que eu comecei a fazer, mesmo que sozinho, que é o Evangelho no Lar. Ah, Pedro, mas meus pais não fazem Evangelho no Lar. Faz sozinho. Fez uma semana, 2 semanas, pode ter certeza que na terceira, na quarta semana, um vai vir participar, ou vai parar ali na porta, vai ver o que você está fazendo. E principalmente, se você começar a fazer sozinho, esse evangelho em você vai provocar mudanças em você primeiramente. Aí você vai ser o exemplo. Aí a família vai dizer, pô, o Pedro está fazendo evangelho no lar, e parece que ele está mudando, parece que ele está ficando um pouquinho melhor, parou de casar, né? Tá se segurando. O que será que tem nesse evangelho? Deixa eu participar. E assim vai indo. Então, aos pouquinhos, né? Com certeza. É legal que ele traz aí também no livro uma receitinha para você dissolver esse sentimento que você tem por esse familiar ou para essa pessoa que você sente aversão, né? Uhum. Ele, além do evangelho, Pedro, ele vem trazer aí para a gente começar a observar as virtudes que as pessoas têm, porque a gente tende a olhar sempre as coisas negativas, né? É interessante quando a gente chega num lugar, a gente não vai observar o todo, né? A gente observa aquela pedra que está fora do lugar, aquela pedra que, sabe? A gente sempre tende a olhar de forma criticamente, de forma negativa, né? Não criticamente, mas criticamente negativa para as coisas. E aí ele pede para a gente mudar esse olhar, né? Para a gente começar a observar as virtudes, o que é belo daquele lugar, o que está funcionando naquele lugar. E nas pessoas a mesma coisa. Tudo bem, ela é assim, mas quais são as virtudes? Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim nesse mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui, nós estamos todos aqui, né? É o que eu falei, ninguém tá aqui passeando todo feliz, eu sou do mundo feliz, tô aqui passeando de feliz que eu sou. Não. Não. Né? Eles não viriam para cá de férias de dinheiro. Então, todo mundo que está aqui, até a gatinha. É o Fred, ó, tem que amar até os animais, ó, Paula, aqui, ó. Meu amor, ele tá, filho, esse aqui é artista. Todos os seres, ele também, tá tendo que aturar a Bruna, tá tendo que aturar o Luca, tá em processo de aprendizagem. Olha, não só mais pra isso, viu? Eu acho, do que a gente aguentar eles, eles aguentarem a gente. Exatamente, para eles poderem evoluir também. E daqui a uns tempos eles estarão aí nos mundos de provas e expiações como seres humanos. Daqui a muito tempo.
É isso mesmo. O que eu achei legal, que o Adilson também falou aqui, comentando, que ele fala num trecho, né? Antes de mais nada, né? Que você precisa saber que muitas pessoas vivenciam situações como essa. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar assim, nossa, né? Eu tô sentindo uma coisa, né? Com meu pai, ou com a minha mãe, com o irmão, né? Uma coisa estranha, uma raiva, né? Às vezes uma sensação estranha que eu não estou acostumada a sentir, e a maioria das pessoas ficam com vergonha, né? Porque fala, nossa, só eu devo passar por isso. E não, em algum momento da vida da gente, todo mundo passou por essa situação de ter. Ele não colocou aqui, mas eu digo assim, a palavra que veio na minha cabeça seria tipo um ranço, né? Que às vezes dá um ranço daquela pessoa. Às vezes a gente fica assim com um familiar próximo da gente, a gente não sabe por quê, né? Então, realmente, é o nosso subconsciente, né? Que às vezes está latejando aquela coisinha de algum desafeto, alguma coisa a se resolver, né? E às vezes a gente acha isso, que é só a gente que passa por isso. E não, o bom da doutrina espírita é isso, ela esclarece que todo mundo passa por isso. A gente está no mundo de provas e expiações, então as chances da gente estar com pessoas complicadas, que a gente tem coisas a resolver, a resgatar, do que pessoas com laços de amor é muito maior, né? E Vi, é igual a Bruno falou, fica mais fácil pra gente, né? Porque o Pedro estava falando, se fosse uma peça de teatro ia ficar muito fácil, ia ficar artificial, mas pra gente que sabe que tem a possibilidade de eu não ter tratado minha irmã tão bem, por isso que ela não gosta de mim, então fica até mais fácil da gente lidar com esse problema, né? Porque tem que partir da gente. Se ela tá me tratando assim, porque eu não devo ter tratado ela muito bem, né? Então vai partir de mim, né? Eu começar a resgatar esse sentimento novamente. Pois é. Que o capítulo todo, ele é um roteiro, né? Porque ele vai falando numa sequência que você chega lá no final, eu tenho, a Jess falou, da parte que ele fala das virtudes, né? Em vez de olhar os defeitos, olha as virtudes. Mas se você passar por isso, você chegar lá por que eu tenho um ranço com a pessoa? Peraí, vamos voltar para trás. Vamos olhar as virtudes primeiro. Opa, olhei as virtudes. Tá, mas pessoa, aí você vai voltando, reencarnação. Bom, a gente reencarnou. Ele coloca todo um roteiro. Que, se a gente for olhar, a gente está num desses estágios, com todo mundo, a gente está num estágio desse roteiro. E no final, o estágio final é o amor que vocês falaram desde o início, que é o amor puro. E é legal que Não, eu ia brincar, acaba. Não, e é legal que assim, esse roteiro, cara, é gigantesco, né? A gente brincando, falando que é um checklist, mas é um roteiro mega complexo, tanto que a gente vê que nas colônias, né, o processo do planejamento reencarnatório é algo super complicado, complexo, que eles fazem análises e análises, né, várias vezes, né, que os espíritos vão lá e conversam para decidir como vai ser. Então, assim, a gente não está aqui por um acaso, eu não estou aqui nessa casa por um acaso, eu não estou com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão, com a pessoa na qual eu casei, ou casei, descasei, né, Pedro? Várias, assim. A pessoa que passou na nossa vida, a pessoa teve um propósito. Né? Então, todo mundo que passou, que está nesse planejamento, tudo que está acontecendo com a gente, foi feito um planejamento. Né? Eu brinco, porque assim, até semana passada começou a acontecer um monte de coisa, e aí umas amigas minhas que trabalham comigo começou a rir e falou assim, nossa, Bruna, tudo acontece com você. Cara, tipo, só vem colada, né? Só dificuldade. Aí eu ainda brinquei e falei assim, mas vem porque eu sei que eu tenho que aguentar, então a gente dá conta. Superou? Viu que a gente superou, então vamos outra. E assim vai. Então eu falei assim, eu vejo pelo lado bom. Falei, melhor eu pagar tudo, o que eu puder já paga nessa, já deve ter um monte de coisa parcelada, né? Falei, o que eu pagar nessa, melhor. Eu já risco da lista, já fica mais fácil. E olha, comigo é assim também. E aí, a hora que as coisas vêm de forma fácil, fala, nossa,
Tá certo isso? Quando fica calmo, você fala, não, gente, tá tudo muito calmo, tá tudo dando muito certo. Eu estranho quando eu vejo que eu tô por uma fase muito calma. Eu falo, gente, tá tudo tão calmo, tá tudo tão bem, né? Tipo, não é Tá normal. um silêncio assim, né? Tá um silêncio, tá tudo indo bem, fluindo. Mas é isso, a gente tem que ver isso, que se as coisas estão vindo, é porque minha mãe sempre falou isso, é porque a gente tem capacidade de superar, né? Então, senão não estaria vindo pra gente. Se fosse algo que, né, que Deus sabe que a gente não tem capacidade de superar, a gente não estaria passando por ela nesse momento. Então, Sim. a gente tem que ver por esse lado bom, esse lado do amor que está vindo para ajudar a gente a superar, enfrentar e crescer. Então, recentemente eu comecei a tentar ver as coisas por esse prisma, em vez de vir um negócio e falar, nossa, cara, só comigo. Tipo, eu já penso, eu falo assim, não, se vem é porque eu dou conta, então vamos lá, vamos encarar, né? Então, é a forma da gente ver as coisas. É tão complexo que não é um roteiro só a nossa encarnação. São vários roteiros. Eu tenho um roteiro com o Paulinho, eu tenho um roteiro com a Jéssica, eu tenho um roteiro com a Bruna, eu tenho um roteiro com a Nayara, com a Maria Eduarda, com cada um eu tenho um roteiro. Eu tenho um roteiro com a minha mãe, eu tenho um roteiro com o meu pai, eu tenho um roteiro com o contexto geral, e eu tenho principalmente o meu próprio roteiro. Porque às vezes eu tenho ranço de mim mesmo, às vezes eu só vejo os meus próprios defeitos, às vezes eu acho que eu não tenho nenhuma virtude e eu não me amo. É. E como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como é que eu vou ver a qualidade de alguém se eu não vejo as minhas? Exatamente. Como é que perdoar um defeito de alguém se eu não perdoo os meus? Com certeza. Tirou da minha boca, Nayara. Filho, Deus não dá o fardo que a gente consegue carregar, com certeza, né? Sim. E eu acho que esse roteiro, o nosso roteiro pessoal, para a gente lidar com os outros roteiros das outras pessoas, das outras situações, o nosso roteiro pessoal é o principal, para a gente começar a saber conviver com as outras pessoas. E é um exercício muito difícil fazer isso, parar e olhar no espelho e falar assim, quem é você? O que você procura? O que você quer, onde você quer chegar? Ou onde você acha que deve chegar? Ixi, Porque é difícil. tanto no automático, difícil, a gente vive tanto no automático, eu até fiz uma vez na mocidade aqui, que eu frequento, uma dinâmica que era assim, que tipo, eu fui aproveitando dinâmicas de outras vezes que eu tive que aplicar o estudo, e caiu justamente, os meus estudos caíram sobre programação reencarnatória, né? E a minha última, acho que foi a última vez que eu apliquei estudo, antes de começar a viajar que nem um doido, eu falei para as pessoas que elas tinham que analisar a encarnação de uma pessoa, como se a pessoa tivesse acabado de desencarnar, e vocês iam analisar como é que tinha sido essa encarnação, e eu ia mostrar a foto para as pessoas. E a foto, na verdade, não era uma foto, era um espelho que eu mostrava para a pessoa. De 20 pessoas, 21 não conseguiam fixar o olho no espelho. De 20, 21 não. Porque é difícil. Eu falo, mas eu mesmo tenho essa dificuldade. Eu mesmo não consegui fazer a dinâmica sozinho, olhar no espelho. Parar, olhar no espelho de manhã e falar assim, você está indo trabalhar, o que você vai fazer? De se planejar, fazer o seu próprio roteiro. Lógico, eu tenho um roteiro maior que é a evolução, mas eu tenho o meu roteiro diário, que eu vou levantar aqui de manhã, vou trabalhar, vou encontrar as pessoas, vou falar um bom dia de coração para poder ter um bom dia também e que as pessoas tenham um bom dia também. Esses pequenos roteirinhos que são dentro de um teatro, ou de uma série, ou de uma novela, ou de um filme, são as pequenas cenas. Então, cada dia é uma pequena cena desse roteiro. E só que essas pequenas cenas, eu tenho o poder de controlá-las. Eu tenho o poder de fazê-las serem boas ou ruins, para que a minha viagem toda seja boa e eu chegue num bom lugar, ou a viagem não seja boa e eu chegue num bom lugar. Então, é esse roteiro que eu tenho que fazer todos os dias, que é eu me olhar no espelho, não no sentido literário, não no sentido ao pé da letra de olhar para um espelho, mas acordar de manhã e pensar, bom, pensar no amanhã, hoje é quinta-feira, eu tô levantando, vou ter que trabalhar, vou ter que ver tal pessoa,
eu já tenho problema com tal pessoa, que eu tenho que ver todo dia, há mais de tantos anos. Tá, mas por que eu tenho problema com essa pessoa? Será que essa pessoa é o problema, ou será que eu estou criando esse problema? Será que eu estou gerando isso dentro de mim? Porque a pessoa, às vezes, não está nem pensando que está te causando um problema. Ela está vivendo a vida dela, ela está vivendo o roteiro dela, e você, dentro do roteiro dela, está sendo uma pessoa normal, ela está seguindo dela. Para ela está seguindo o caminho feliz dela e vai chegar num lugar feliz. E você está se criando uma situação com uma pessoa que, às vezes, é um coadjuvante no seu roteiro, que só está ali passando pela rua, que não vai nem te influenciar, e você está tornando aquela pessoa o personagem principal e o vilão, sendo que o próprio vilão é você. Ô Pedro, e é importante falar isso, achei super legal a receitinha de acordar todo dia de manhã, né? A gente não faz isso mesmo. É tudo muito, muito automático, a gente não pensa qual que é o nosso objetivo do dia. É legal observar, vou pegar para mim, começar a praticar isso também. Eu achei muito bacana. Só que é bom a gente entender que não vai, as coisas não vão acontecer de cima para baixo, né? Só porque a gente está se propondo a isso, a gente tem que se propor. Só que a gente tem que ter consciência que a partir do momento que a gente se propôs a mudar, os empecilhos vão surgir e como a gente se propôs a mudar, vão surgir os empecilhos e a gente precisa se modificar, né? A gente vai ter que se modificar a partir daquele obstáculo ali, a partir daquele... Por que estão surgindo os empecilhos, os obstáculos? Porque nós nos propomos a mudar e a gente precisa trabalhar aquele sentimento ali. Os obstáculos já estavam ali. É como a gente não se propõe a mudar, a gente não encontra com eles. A partir do momento que a gente se propõe a mudar, a gente começa a encontrar eles que já estavam lá te esperando só para... não, vem cá, vamos evoluir. E é isso que não pode fazer a gente desistir, né? Porque a gente fala, nossa, eu me propus a mudar, mas aí começou a surgir um monte de empecilho na minha vida, um monte de obstáculo. Não, mas começou a surgir por quê? Você se propôs a isso. Você já deu o primeiro passo, isso é maravilhoso, né? Então agora você precisa se modificar, você precisa trabalhar os sentimentos, que aqueles obstáculos ali vai fazer você trabalhar os sentimentos. Sim. Né? E aí então, eles vão... Eu falo bastante que eu tenho sempre falado isso bastante até com os jovens, do questão do protagonismo, né? A gente tem que ser protagonista. Jesus já falava, né? Ame aos próximos como a ti mesmo. Mas se a gente não se amar, a gente não doar o amor, como é que a gente quer receber? Né? Um exemplo, assim, óbvio, gente, a coisa mais besta. Você tá andando na rua, você vê alguém que você nunca viu na vida. Cara, você virar e dar um bom dia feliz... é automático, a pessoa vai olhar e ela pode até ficar meio assim, porque às vezes não tá esperando, né? Mas você vai ver que a pessoa já vai virar e já vai te dar um bom dia feliz de volta. Então, né, o que a gente doa, a gente recebe de volta, mas não adianta a gente ficar só esperando, querendo receber, mas a gente não fazer a nossa parte. Né? Precisa partir da gente essa mudança, é o que aí a Jéssica falou. A partir do momento que a gente se propor a mudar, vai começar a vir dificuldades, situações para realmente pôr à prova se a gente realmente está mudando de fachada ou realmente é um propósito na nossa vida. Vou realmente tentar modificar, né, o meu ser. Então, vai vir as situações que é para realmente ter certeza de que a gente está tentando mudar. E aí a gente vai ter que mostrar que realmente está mudando. Né? E entender que não é porque uma cena desse roteiro em determinado dia deu errado que a próxima cena não vai dar certo. Exato. Não pode desistir tão fácil assim, né? Não pode desistir. Eu falo, tem gente que na primeira eu já falo assim, a primeira já desiste, cara, não dá, né? Tentou, tenta de novo. Uma hora as coisas dão certo, né? Sim. Tem que ser assim. É interessante que quando a gente muda o olhar sobre as coisas, não que os obstáculos não aparecem, mas a forma como que a gente lida com aquele obstáculo é totalmente diferente e com certeza vai ser muito mais leve do que como a gente agiria se eles aparecessem e a gente não tivesse acordado naquele dia de manhã e falado, não, né, Pedro? Igual o Pedro falou, não, vou colocar, meu objetivo vai ser esse, né? E aí você muda o seu olhar naquele dia sobre as coisas. E as coisas, mesmo que os obstáculos aparecem, o seu olhar sobre aquilo faz ficar tudo mais leve, né? Mais diferente.
Então, o olhar que você tem quando você acorda, e o objetivo que você coloca quando você se propõe a levantar da cama e mudar o seu dia, qual que é o meu objetivo hoje? O que eu estou disposto a fazer hoje, né? Muda totalmente o olhar que você tem sobre as coisas, sobre cada obstáculo que aparece na sua vida. Igual o Pedro falou, né, da análise, igual fala o Pedro, né, igual o Santo Agostinho falava, né, de fazer a reflexão diária, né, que ele não botava a cabeça no travesseiro à noite sem parar para analisar como foi o dia. Né, foi um dia bom, eu aprendi alguma coisa boa, eu fiz algo ruim para alguém, prejudiquei alguém, nossa, eu preciso pedir desculpa para essa pessoa se eu fiz isso. Então, acho que essa reflexão que é o que faz realmente valer a pena o nosso dia. Porque, senão, eu falo, a gente está vivendo no automático, a gente está sobrevivendo. Acorda, tem que trabalhar, tem que estudar, vai, passa, não sei o quê, chega à noite, chega em casa desesperado, fala, nossa, agora eu quero descansar, não quero conversar com ninguém, não quero fazer nada, aí já dá sono, vai e dorme. No dia seguinte, vai, faz a mesma coisa. Então, a gente fica nessa rotina do automático que a gente não para analisar. E, às vezes, passou uma semana, passou um mês, e aí, separou um minuto para tentar analisar como foi, se aconteceu alguma, o que aconteceu de bom nesse período, o que a gente pode melhorar, a gente não analisa. Então, realmente, o propósito nosso da evolução é esse, a gente se analisar para poder trabalhar a reforma íntima e se melhorar. Então, a gente sempre deixa para essa lembrança. Desculpa, te cortei para falar. Não, só ia falar isso, que a gente tem que trabalhar isso e a gente não faz. A gente começa a fazer um esboço de reflexão quando passou a semana inteira, que a gente chegou o final de semana, que a gente não faz nada no final de semana. A hora que a gente chega a vinheta do Fantástico, a gente fala, nossa, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. E eu não fiz nada a semana inteira. Eu me planejei a semana inteira para fazer isso no final de semana e não fiz nada. Nossa, eu vi um livro legal durante a semana, pensei em mandar para a Jéssica e não mandei. Chegou no domingo à noite, já nem lembro o nome mais do livro, lembro, nossa, eu ia mandar alguma coisa para alguém, para quem que era, não lembro, devia ser para o Paulo. Não, mas amanhã eu lembro. Aí chega na terça-feira, eu falo para a Giovana, foi, Giovana, nossa, eu ia te mandar aquele livro, né? Ela vai falar, que livro? Porque a gente está vivendo sempre no automático, a gente não se planeja. E tudo que a gente começa a estudar a filosofia, a doutrina espírita, está em cima de disciplina. Lógico, a gente não tem que ser carrasco consigo mesmo, a gente tem que descansar, a gente tem que se divertir, mas a gente também tem que estudar. A gente tem que também tentar pôr em prática o que a gente estuda. Sair desse automático. Ou vai acabar sendo um automático, mas vai ser um automático que você vai estar estudando, você vai estar trabalhando, você vai estar convivendo com seus amigos, com seus familiares, isso vai ser automático. O amor vai ser automático. Eu vi uma frase corporativa, né, uma vez falando do corporativo, assim, que a pessoa que já fica triste quando começa a segunda-feira, porque pensa que está começando hoje, né, fala, nossa, hoje é segunda, tipo assim, já está fadada ao fracasso, né, porque já está desanimado no começo da semana, tipo assim, vai ser uma semana que não vai trazer resultado positivo se a gente já está no começo pensando de forma negativa, né, então... É a mesma coisa. Para que existem que é dividido em hora, dia, semana, mês, ano? Porque é um ciclo novo, é uma nova oportunidade de recomeço, da gente tentar se mudar. Por que chega dezembro, no final do ano, todo mundo faz 250 mil, né? Pega a listinha, fala, não, o roteiro, o ano que vem... Eu vou melhorar nisso. Promessas de ano novo. Dia 2 de janeiro, ninguém lembra mais nada e já esqueceu de botar em prática qualquer coisa. Rasgou a listinha. Faz uma listona e no fim não põe nada em prática, né? Então, os ciclos servem para isso, para a gente poder avaliar e ter uma oportunidade de entender como começo. Então, cara, assim, você fala segunda-feira, tem que pensar assim, em vez de falar, nossa, segunda-feira. Tem que falar, não, gente, hoje é segunda-feira, hoje é mais uma semana, é mais uma oportunidade de eu vencer, de eu conseguir fazer as coisas, de melhorar, de fazer as coisas que não deu certo, dar certo. Se a gente pensar desse jeito, já é meio caminhado, né? A gente atrai as coisas de acordo com o nosso pensamento, a gente sabe disso.
Então, se a gente tiver com pensamento positivo, as chances da gente atrair coisas boas e as coisas darem certo é muito maior. Se a gente pensar, nossa, que porcaria, segunda-feira. Tem a semana inteira para trabalhar, para estudar, meu Deus. Cara, vai ser uma porcaria a tua semana. Isso aí é fato, né? Porque a gente já tá pensando desse jeito, então vai ser, né? Não tem jeito. A Duda postou aqui, deixei 2020 para ser meu ano, e olha, com isso tudo, não consegui colocar quase nada em prática. Me tomo por base essa frase que ela escreveu aqui, porque eu fiquei 2 anos sem fazer academia. Falei, não, 2020 eu vou voltar, né? Eu sempre fazia 5 dias na semana e fazia natação à noite 2 vezes por semana. Então, eu me dedicava aí 1h30 por dia, até mais para academia, né? Aí pensei, bom, vou voltar a fazer academia, aí veio a quarentena e cortou tudo isso. Esses dias eu estava pensando, será que estou dedicando o tempo que eu dedicaria para academia para estudar? Bom, já que eu não estou exercitando o corpo, por que não exercitar o espírito? Eurípides Barçanufo dizia muito isso, né? Temos que exercitar, cuidar do corpo e da alma. E eu não estou fazendo isso. Esse tempo que eu dedicaria para a academia, eu não estou dedicando totalmente, por exemplo, para o estudo espírita. Não digo que eu não estou estudando, mas, né, é questão de disciplina. A gente coloca como prioridades coisas, às vezes, que a gente acha que tem que estar no nosso roteiro e esquece de algumas que deveriam estar também. Não estou dizendo que a gente não deva fazer uma academia, por exemplo, ou deva ter hábitos alimentares, porque a gente tem que cuidar desse envoltório carnal que a gente tem desse corpo, que a gente foi dado para a gente justamente evoluir o espírito. A gente tem que cuidar bem dele, né? Comendo bem, bebendo bem, enfim, se exercitando, tendo bons hábitos. Mas a gente tem que exercitar o espírito também. E às vezes a gente esquece de exercitar o espírito e exercita o corpo. Então, bom, tem quarentena, não dá para ir na academia. Só que aí não dá para ir na academia, a gente não come bem também. Mas aí é o contrário também. Aí tem gente que estuda que nem um louco, mas não cuida do corpo. Sim. Né? Entope o corpo com coisas ruins que depois vai acabar gerando uma doença também, né? Então, como eu falo, a palavra é o equilíbrio, né? Tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. A mulher do meu pai, ela frequenta Seixonoye, né? E ela falou uma vez num livro que ela me emprestou, eu li uma frase que realmente ajudou eu a prestar um pouco mais atenção dessa parte do corpo. Lá eles falam assim, nosso corpo é nosso templo. Então, né, Deus emprestou esse corpo pra gente cuidar dele. Então, a gente tem que ter um mínimo de respeito, de cuidado, de tudo. Então, é questão de equilíbrio, né? Eu falo, por exemplo, eu também, coisas que eu me propus a fazer. Poucos meses atrás, eu junto com o Luca falamos, não, vamos fazer acompanhamento nutricional, vamos fazer academia, começamos a fazer academia, estamos fazendo ao ar livre, né? Todo mundo afastadinho, gente, não tem tudo com máscara, bonitinho, piriri pororó, mas estamos fazendo. Nossa, no começo foi difícil pra caramba, foi tenso, né? Cortar as coisas que mais gosta de comer, para criar um hábito e tal. Hoje, o Lucas sofreu muito no começo, hoje é natural, já é fácil, porque já incorporou a nossa rotina, né? Então, toda mudança na nossa vida é difícil da gente colocar em prática no começo, mas depois fica fácil, fica natural, né? Então, esse roteiro nosso é isso. No começo, muitas vezes a gente desiste por causa das dificuldades, mas depois, se a gente pegar firme e seguir, vira uma coisa tão natural que justamente a gente já segue para o próximo, né? Que esse item já tiramos da lista, né? Já está com o checklist lá. Já virou automático. Já virou automático. Mas é isso mesmo que vocês falaram em relação ao comentário da Duda, né, Duda? Só colocando aqui, será que o que a gente colocou, que a gente achava que era bom pra gente, no momento, não que não seja mais pra frente, mas não cai uma folha sequer sem que Deus permita, né? Então, será, né, não tá nada errado. Então, o que será que você, ou que nós precisamos praticar nesse momento? Com certeza, se não dá para praticar aquilo que você gostaria de praticar, com certeza nós, né, estamos precisando praticar outras coisas que a quarentena também está
nos proporcionando. E aí vale aí a reflexão, o que será que a gente está precisando praticar? Porque nada é por acaso. A situação aqui que nós estamos, cada um está nessa situação de uma forma, né? Uns desempregados, outros desempregados, um passando por situações dentro de casa complicadas, outros... Então, assim, cada um está dentro da situação que necessita para se desenvolver as suas virtudes, né? Eu estava comentando isso com um amigo meu, justamente isso que você falou, Jessie, que no meu caso, a minha quarentena está sendo sozinha, porque eu moro sozinho. E as coisas... É aquela história, né? A gente tem a possibilidade, eu gosto de me usar como exemplo, por mais que não seja um bom exemplo, mas eu gosto de usar o meu exemplo. Eu não estava morando em Ribeirão até o Carnaval, eu estava morando em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu tinha me casado lá, eu me divorciei, e estando lá, talvez eu poderia tomar um caminho totalmente torto. 3 semanas depois que eu me separei, eu estou em processo de divórcio ainda, enfim. 3 semanas depois que eu me separei, o meu chefe chegou em mim aqui, meu chefe daqui de Rio Preto foi lá em Volta Redonda, ele não sabia que eu tinha separado, e falou assim, ó, você pode pegar as suas coisas e voltar para Ribeirão. Beleza. Eu falei, mas, tipo, ele virou para mim e falou assim, ó, eu sei que você tem as suas coisas aqui, né, que você casou, enfim, mas você precisa de voltar para lá. Eu falei, não, tudo bem. E não falei para ele, eu só fui falar para ele depois que eu tinha chegado aqui. Ele se assustou, mas enfim. E logo depois, que se eu estava separado lá e eu separado aqui, a iminência de eu me perder ainda era grande. Aí que veio a quarentena. O que a quarentena fez? Me trancou aqui dentro. Me trancando aqui dentro, eu comecei a fazer evangelho no lar sozinho, que eu não fazia. Eu comecei a fazer live do evangelho, só que principalmente, Pedro, você está lendo o evangelho segundo o espiritismo e explicando o que você leu. Só que, é como a Bruna falou, aos pouquinhos, eu vou interiorizando isso aqui, o evangelho dentro de mim, e vou colocando em prática através das minhas ações. Então, aos pouquinhos, é igual a Jéssica falou, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, mas a gente precisa dar o start. Então, a quarentena, para mim, tá me trancando sozinha aqui dentro de casa. Lógico, eu estou indo todos os dias ao trabalho. Eu não parei de ir nenhum dia, mas por questões pessoais, as minhas questões pessoais, a minha maneira da quarentena era ficando aqui sozinho. Eu estou tendo contato com vocês, claro, estou tendo contato com os meus familiares, até com a minha filha eu estou tendo contato por vídeo, porque ela mora com os avós, então eu não coloco eles em risco, porque eu tenho um comportamento de risco indo trabalhar. Mas a quarentena tá, para mim, será que eu sei lidar comigo mesmo? Será que eu me amo? Será que eu reconheço os meus defeitos? Tá, às vezes eu reconheço, mas será que eu sei lidar com eles? Será que eu sei externalizar minhas virtudes? Então, a minha quarentena está sendo eu aprendendo a lidar comigo mesmo. Está sendo eu aprendendo a olhar o meu roteiro, a olhar todo dia de manhã no espelho, não no sentido literal da palavra, mas porque se olhar no espelho, olhar no fundo dos próprios olhos é uma coisa difícil, porque dá a impressão que você enxerga o próprio espírito ali, tudo que você já viveu na eternidade. Mas tá sendo essa autoanálise diária. Sim. Que no final de tudo, o roteiro, ele é uma eterna reforma íntima. É uma eterna evolução pessoal para que você possa externalizar isso para as pessoas e as pessoas possam sentir que o seu amor por elas é verdadeiro. Então, eu estou vivendo isso de maneira, assim, intensiva, né? Eu estou me vivendo de forma intensiva, estando aqui comigo mesmo, entendendo que coisas que às vezes eu faço, como, por exemplo, casar, não são erradas, mas existe um roteiro para você chegar até aquilo. Não é simplesmente achar uma pessoa bonita e ir lá e casar. Existe um roteiro, existe um processo para você chegar até o nível do casamento. Existe um processo até você chegar no nível namoro. Então, você imagina para chegar no nível casamento. E das vezes,
que eu me casei, não tenho vergonha de falar, que foram 3, tá? Nas vezes que eu me casei, eu não segui o roteiro. Então, desde que eu sou lá da minha infância, da minha juventude, adolescência e vida adulta, e já começando a quase ficar velho já, eu nunca segui muito o roteiro. Eu criei um roteiro que foi nocivo para mim mesmo. Eu não segui o roteiro moral e espiritual que eu já conheço e que eu já vem sendo, que eu sou espírita desde que eu me conheço por gente. Entendeu? Então, eu já tinha esse conhecimento para criar esse roteiro e sempre me voltei mais às paixões, às vicissitudes. Então, acho que assim... Não, pode falar, pode terminar. Então, a quarentena, vocês tinham falado que a quarentena está sendo para cada um de uma forma diferente, a coisas diferentes, roteiros diferentes a serem reconstruídos ou reiniciados. Está sendo um período de muita reflexão, né? Assim, só para ainda até para a gente já poder meio que fechar com chave de ouro, a gente acabou não lendo praticamente nenhum trechinho, mas tem um final que eu falo que o Adeilson matou com chave de ouro, fechou com chave de ouro, com essa frase que ele colocou no final aqui, né? Que, tipo assim, dessa dificuldade, às vezes, da gente de aguentar, de tolerar as pessoas próximas a gente, ele fala assim, se ainda existir muita dificuldade para conviver, se esforce para aprender a tolerar e aceitar, porque muitas vezes somos aceitos e tolerados por pessoas que também têm aversão à nossa presença. Então, assim, é um tapa na cara, né? Tipo, você acha dificuldade em suportar outra pessoa, e a pessoa, será que ela também não tem dificuldade de ter que te suportar? Né? Tipo, você não é melhor do que ninguém, né? Então, a gente tem que realmente parar para... Na hora que a gente tá com aquela dificuldade, com aquela coisa, fala, nossa, gente, vou ter que aguentar aquela pessoa, mas eu não... Tipo, pensa também, às vezes, ela não pensa isso da gente também. Né? Então, a gente tem que realmente aprender a aceitar e a tolerar, que isso é o primeiro passo para a gente, a aceitação e a gente tolerar, o primeiro passo para a gente conseguir, às vezes, enxergar essa pessoa com outro olhar e dar abertura para a pessoa enxergar a gente também com outro olhar, e é daí que vai surgindo esses fragmentos de amor que criam os relacionamentos, né? Do Sim. Hoje ou do amanhã, quem sabe, né? Então, é isso. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que aprender a aceitar e a tolerar, porque é daí que a gente vai conseguindo se resolver e criar esses laços de amor aí que Deus coloca no nosso roteiro, no nosso caminho, né? Isso aí, Bruno, fechou com chave de ouro mesmo. Essa frase, para mim, eu falo, é um tapa na cara, né? Que a gente, às vezes, fica, ai, não aguento tal pessoa. Mas, se a pessoa também não aguenta a gente, quem diz que sou melhor do que ela, né? Então, realmente, a gente tem que ter humildade dentro da gente para parar e enxergar desse jeito, que é muito raro a gente parar para analisar dessa forma, né? Bom, gente, então, a gente vai terminando por aqui. Como o Pedro disse, o próprio capítulo, né? O tema é roteiro de Deus, o próprio capítulo é um roteiro. Então, ele inicia falando, né, lá da introdução, que a gente reencarna, né? E aí ele vai para o clímax, falando que a gente encontra as pessoas que a gente não se dá muito bem aqui, que agora a gente sabe, né, pela doutrina, o porquê. E aí ele dá uma dica para o nosso desfecho ser um desfecho feliz, é um final feliz. É o que a Bruna está falando, que é de tolerar outra pessoa, de aceitar os defeitos dela, né? É tudo aquilo que a gente já falou, de mudar o olhar sobre as pessoas, começar a procurar o que tem, né? As pessoas têm de bom também, porque as pessoas, elas não são de tudo ruim, nem de tudo boa, né? E a gente começar a mudar o nosso olhar sobre elas. E aí, a diquinha para a gente, para o nosso final, ser um final feliz, né? A Duda até escreveu aqui, né, só para fechar o comentário, que é isso, né, que acho engraçado como a gente muda a mentalidade, porque um tempo atrás você não estaria falando isso, mas evoluindo conseguiu perceber esses aspectos nocivos, né,
que até o que o Pedro estava falando. Então, a gente vai fazendo essa autoanálise. Eu acho que esse período de quarentena aí está servindo muito para reflexão, né, do que a gente está fazendo da vida, né, criar novos percursos aí do que a gente quer para a nossa vida, né, eu estava até vendo essa semana muita gente que está resolvendo mudar de profissão, criar coragem para empreender, fazer o que quis fazer, então realmente é um período de análise, reflexão e recomeço mesmo, então a gente está tendo várias oportunidades aí, um desses exemplos de tolerar, uma das minhas melhores amigas hoje, quando a gente se conheceu, a gente se odiava, se detestava, uma não podia olhar na cara da outra. Até que uma terceira pessoa veio e falou, cara, mas vocês têm tudo a ver. Se vocês se derem a oportunidade de conversar, vocês vão virar melhores amigas. E aí ela fez isso até que ela foi tentando aproximar uma da outra e a gente virou melhor. Na hora que a gente deu a oportunidade de conhecer a outra pessoa, né, tirar aquele ranço, a gente virou melhor amiga. Então, você vê que a gente cria essas barreiras que acabam impedindo com que a gente crie novas oportunidades, novos laços pelo amor, né? Então, já depende da gente. Sim, também. Já tive discussões assim. É bem... A Duda também falou de dar o primeiro passo. Então, alguém aqui podia dar o primeiro passo para fazer nossa prece, né? Ah, tá. E aí, pessoal, vamos dar o primeiro passo e fazer a prece final? E aí? Dona Elis? Com a mãe da Jéssica. Mãe? Vai fazer, meu pai faz. Pai? Eu faço. Vai? Não, gente. Eu faço, então. Tem erro, não. Vamos lá. Então, eu cheguei e falei, gente, depois que você faz prece para auditório de palestra, fazer prece para pouca gente vira fichinha. Mas vamos lá, então, gente. Vamos agora acalmar os nossos pensamentos e elevar a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que está aqui presente junto com todos nós, e agradecer por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de aprendizado, de recomeço, que possamos, Pai, estar sempre gratos, felizes pela essa oportunidade que a gente está tendo nessa reencarnação, estar sempre com o coração cheio de amor para poder distribuir, pois quanto mais a gente distribui, mais a gente recebe o amor de volta. Muito obrigada pelo estudo de hoje, com tantos ensinamentos, que com certeza vão nos fazer refletir e seguir melhores, mais fortalecidos nessa nossa jornada. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, e possamos estar nas próximas semanas reunidos novamente nesse estudo desse livro tão maravilhoso. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja.